Já. Olá, me chamo Matheus Carmo, sou aluno de mestrado do IO e vou apresentar para vocês uma aula sobre uma das grandes descobertas atuais da oceanografia, que foram as descobertas dos corais da Amazônia, na região da Foz do Amazonas, e o grande debate que gira em torno, né, dessa descoberta, pois essa região ela é vista como a nova fronteira petrolífera do mundo e abriga uma grande diversidade de espécies e também tem uma grande importância social para a população costeira tradicional da região. Primeiramente, um pouquinho sobre o que são os corais. Esse ecossistema é muito importante, são as bioconstruções mais duradouras de todo o planeta e são construídos por micro-organismos e animais e plantas, como quinidários, esponjas, etc., que precipitam para formar seu esqueleto carbonato de cálcio e mineralizam não só carbonato de cálcio também, como esqueletos siliciclásticos para formar suas estruturas. Esses ecossistemas apresentam uma grande importância para a biodiversidade do planeta, pois abrigam várias espécies entre peixes, moluscos, entre outras, que realizam diversas interações ecológicas entre si e mantêm um ambiente saudável, propício para o desenvolvimento da cadeia alimentar. Dentre as interações que são realizadas na região dos corais, a principal delas é a interação simbiótica entre o coral e as zooxantelas, que são microalgas unicelulares que se abrigam no coral e, em troca, disponibilizam os nutrientes necessários através da fotossíntese para que o coral tenha um alto índice de calcificação e também os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e sobrevivência. Além da importância ecológica, o coral também tem uma importância para a linha de costa e para a habitação humana nas regiões costeiras. Por quê? Os corais, como mostra na figura, eles apresentam como barreiras naturais para a energia hidrodinâmica que chega em direção à linha de costa. Ou seja, ao atingir os corais, as ondas sofrem difração e refração e assim diminuem consideravelmente a sua energia. E dessa forma, a sombra do coral, que é localizada atrás da região do coral, na linha de costa, ela fica propensa ao acúmulo sedimentar e dessa forma gerando uma progradação dos ambientes sedimentares. Bom, esses ambientes eles necessitam de condições específicas para a sua formação. Geralmente em águas rasas, quentes e oligotróficas, a precipitação de carbonato de cálcio é favorecida. Ou seja, os organismos eles extraem da água do mar os íons de cálcio junto com os íons de carbonato numa interação química e dessa forma eles formam esqueletos de carbonato de cálcio, sendo esses ambientes mais comuns em ambientes, como eu falei anteriormente, de águas quentes rasas, como por exemplo a região caribenha, a oeste do Oceano Atlântico e na região do Oceano Índico, próximo à Austrália, onde se localizam a Grande Barreira de Corais. Bom, diante disso, se torna praticamente impossível ocorrer esse tipo de ambiente na região da Foz do Amazonas. Por quê? Ele se trata do maior rio, maior descarga fluvial do mundo, é o maior input fluvial do planeta, que corresponde a cerca de 20% do input global. E nessa região, a formação da pluma do Amazonas, que é uma grande descarga de sedimentos em suspensão, que ocupam grande parte e inibem a penetração de luz solar, limitando a poucos metros apenas abaixo da superfície. Por exemplo, nessa imagem demonstramos um pouco aqui a dispersão da pluma do Amazonas, que ela está condicionada às condições hidrodinâmicas e às condições climáticas da zona de convergência intertropical nessa região do planeta. A maior parte do ano, a pluma, devido à corrente norte do Brasil, é direcionada na direção
é direcionada em direção à Guiana Francesa, Suriname e a região do Caribe, sendo que algumas partes do ano, quando o regime climático tem uma mudança, ela tem uma certa retroflexão e vai em direção a leste. Mas é o grande condicionante para que não houvesse a presença de corais nessa região. Contudo, já no século passado, Colette e Huxley descobriram nessa região da Foz do Amazonas algumas espécies que são típicas de regiões coralinas e chegaram à conclusão na época que essa região era uma parte descontínua dos corais que existem na região caribenha do oeste do Atlântico. E para corroborar com isso, Moura e colaboradores em 1999 realizou um estudo no parcel de Manuel Luiz, próximo à região do Maranhão, e constatou que da maioria, 55% das espécies existentes no parcel eram típicas do Oceano Atlântico tropical, ou seja, eram típicas do ambiente da região caribenha, e enquanto o restante apenas era composto por fauna endêmica. Dessa forma, acreditava-se que realmente esses corais eram parte de uma parte descontínua da região caribenha. Contudo, já nesse século, Moura e colaboradores, em 2016, em conjunto com vários órgãos com uma colaboração de várias universidades do Brasil e até do exterior, fizeram um estudo mais aprofundado utilizando amostragem via arrasto, sendo dentro dessas amostragens análises bioquímicas, físicas, de datação de carbono, entre outras, para que pudessem chegar a uma conclusão mais detalhada sobre a real condição a que se encontram esses corais. Deste modo, foi possível descobrir um ambiente muito maior do que se esperava. Realmente foi constatado que existe um recife de coral. Neste trabalho, eles dividiram esse ambiente em 3 setores, sendo o setor norte a oeste da Foz do Amazonas, mais próximo à Guiana Francesa. Me chamo Matheus Carmo, sou aluno de mestrado do IO e vou apresentar para vocês uma aula sobre uma das grandes descobertas atuais da oceanografia, que foram as descobertas dos corais da Amazônia na região da Foz do Amazonas e o grande debate que gira em torno dessa descoberta, pois essa região ela é vista como a nova fronteira petrolífera do mundo e abriga uma grande diversidade de espécies e também tem uma grande importância social para a população costeira tradicional da região. Primeiramente, um pouquinho sobre o que são os corais. Esse ecossistema é muito importante, são as bioconstruções mais duradouras de todo o planeta e são construídos por micro-organismos e animais e plantas, como quinidários, esponjas, etc., que precipitam para formar seu esqueleto carbonato de cálcio e mineralizam não só carbonato de cálcio também, como esqueletos siliciclásticos para formar suas estruturas. Esses ecossistemas apresentam uma grande importância para a biodiversidade do planeta, pois abrigam várias espécies entre peixes, moluscos, entre outras, que realizam diversas interações ecológicas entre si e mantêm um ambiente saudável, propício para o desenvolvimento da cadeia alimentar. Dentre as interações que são realizadas na região dos corais, a principal delas é a interação simbiótica entre o coral e as zooxantelas, que são microalgas unicelulares que se abrigam no coral e, em troca, disponibilizam os nutrientes necessários através da fotossíntese para que o coral tenha um alto índice de calcificação e também os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e sobrevivência. Além da importância ecológica, o coral também tem uma importância para a linha de costa e para a habitação humana nas regiões costeiras. Por quê? Os corais, como mostra na figura, eles se apresentam como barreiras naturais para a energia hidrodinâmica que chega em direção à linha de costa. Ou seja, ao atingir os corais, as ondas sofrem difração e refração e assim diminuem consideravelmente
a sua energia. E dessa forma, a sombra do coral, que é localizada atrás da região do coral, na linha de costa, ela fica propensa ao acúmulo sedimentar e dessa forma gerando uma progradação dos ambientes sedimentares. Bom, esses ambientes eles necessitam de condições específicas para a sua formação. Geralmente em águas rasas, quentes e oligotróficas, a precipitação de carbonato de cálcio é favorecida. Ou seja, os organismos eles extraem da água do mar os íons de cálcio junto com os íons de carbonato numa interação química, e dessa forma eles formam esqueletos de carbonato de cálcio, sendo esses ambientes mais comuns em ambientes, como eu falei anteriormente, de águas quentes rasas, como por exemplo a região caribenha, a oeste do Oceano Atlântico e na região do Oceano Índico, próximo à Austrália, onde se localizam a Grande Barreira de Corais. Bom, diante disso, se torna praticamente impossível ocorrer esse tipo de ambiente na região da Foz do Amazonas. Por quê? Ele se trata do maior rio, maior descarga fluvial do mundo, é o maior input fluvial do planeta, que corresponde a cerca de 20% do input global. E nessa região, a formação da pluma do Amazonas, que é uma grande descarga de sedimentos em suspensão, que ocupam grande parte e inibem a penetração de luz solar, limitando a poucos metros apenas abaixo da superfície. Por exemplo, nessa imagem demonstramos um pouco aqui a dispersão da pluma do Amazonas, que ela está condicionada às condições hidrodinâmicas e às condições climáticas da zona de convergência intertropical nessa região do planeta. A maior parte do ano, a pluma, devido à corrente norte do Brasil, é direcionada em direção à Guiana Francesa, Suriname e a região do Caribe, sendo que algumas partes do ano, quando o regime climático tem uma mudança, ela tem uma certa retroflexão e vai em direção a leste. Mas é o grande condicionante para que não houvesse a presença de corais nessa região. Contudo, já no século passado, Colette e Huxley descobriram nessa região da Foz do Amazonas algumas espécies que são típicas de regiões coralinas e chegaram à conclusão na época que essa região era uma parte descontínua dos corais que existem na região caribenha do oeste do Atlântico. E para corroborar com isso, Moura e colaboradores em 1999 realizou um estudo no parcel de Manuel Luiz, próximo à região do Maranhão, e constatou que a maioria, 55% das espécies existentes no parcel, eram típicas do Oceano Atlântico tropical, ou seja, eram típicas do ambiente da região caribenha, e enquanto o restante apenas era composto por fauna endêmica. Dessa forma, acreditava-se que realmente esses corais eram parte de uma parte descontínua da região caribenha. Contudo, já nesse século, Moura e colaboradores, em 2016, em conjunto com vários órgãos com uma colaboração de várias universidades do Brasil e até do exterior, fizeram um estudo mais aprofundado utilizando amostragem via arrasto, sendo dentro dessas amostragens análises bioquímicas, físicas, de datação de carbono, entre outras, para que pudessem chegar a uma conclusão mais detalhada sobre a real condição a que se encontram esses corais. Deste modo, foi possível descobrir um ambiente muito maior do que se esperava. Realmente foi constatado que existe um recife de coral. Neste trabalho, eles dividiram esse ambiente em 3 setores, sendo o setor norte a oeste da Foz do Amazonas, mais próximo à Guiana Francesa,